dia, boa tarde, boa noite para você que acabou de chegar no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência, que está no Spotify como Sebrae Prevcast e também no nosso canal no YouTube, que você acha como Sebrae Previdência. E aproveitando que a gente está falando das redes, falar do nosso Instagram, que você acha lá como Finanças Check. A gente também está no LinkedIn como Sebrae Previdência. Quer saber mais sobre o Sebrae Previdência? Acesse o nosso portal sebraeprevidência.com.br. Eu sou a Viviane Araújo. Eu sou a Luciana Ribeiro. E a gente está aqui para bater mais um papo no especial deste mês de março, né? Que o podcast foi dominado pelas mulheres. Eu já falei isso nos episódios passados, mas como este é o último do mês, provavelmente, porque acho que o Kalel e o Dan vão querer expulsar a gente, né, diretor? Não sei. Vamos fazer uma enquete. Tem um convite já pra vocês permanecerem. É verdade, a gente vem eventualmente, Viviane. A gente volta. E a gente vai continuar falando sobre planejamento financeiro ou a falta do planejamento. E hoje, pra gente bater esse papo, eu tô aqui com a Larissa, a nossa secretária executiva aqui do Sebrae Previdência. Larissa, muito obrigada pela confiança. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. E com a Laís, da área da Diretoria de Administração e Investimentos aqui do Sebrae Previdência. Laís, muito obrigada. Eu sei que tem muita história legal pra gente contar hoje. E deixa eu ver aqui. Larissa, eu vou passar a bola pra você. Vamos começar com ela, Vivi? Bora. Larissa, conta pra gente. Tem alguma coisa na tua vida que você passou um perrengue e esse perrengue foi porque você não planejou? Sim. Conta pra gente. Eu tenho 25 anos hoje, né? Mas quando eu tinha 18 anos, eu quero fazer um comentário aqui, que ela fala que tem 25 anos com essa propriedade, que ela tem 25 anos, né? Porque você viu a de ontem, 47, só uma não segura. 43. Vamos começar a falar a idade aqui, eu vou ter essa bola, né? Você que levantou. Não, então tá, segue. Vou te deixar feliz, ela é mais nova do que eu, tá, gente? Eu tenho 43. Muitos anos. Muita coisa. Vai lá, Larissa. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu decidi, vou sair da casa dos meus pais. Sem nenhum planejamento, sem nada em mente. E falei, é isso. Só o desejo de vazar. Exatamente. Mas você já trabalhava nessa época? Trabalhava. E aí eu decidi alugar uma casa, só que eu também comecei a fazer faculdade. Então eu tinha que pagar aluguel, fazer faculdade. E eu falei, e agora? Né? Como eu decidi sair da casa dos meus pais, eu tenho que arcar com as minhas escolhas. E aí foi quando eu comecei a trabalhar de domingo a domingo. Então, assim, eu não tive planejamento financeiro e nem do meu futuro, assim, com onde eu vou morar, como eu vou pagar a minha faculdade. E eu trabalhei durante 4 anos, todos os dias. Com o que você trabalhava? Na semana eu fazia estágio da faculdade, secretariado executivo. E no final de semana eu trabalhava numa feira. E aí era todos os dias. Então eu não tinha tempo pra mim. Não tinha tempo nem pra estudar às vezes. Só tempo pra descansar e bora, né? De segunda a segunda? De segunda a segunda. Essa feira era de quê? Feira de roupa? Feira de frutas? Isso. Feira de roupa. Feira Sim, normal uma mesmo. feira. E aí, só que eu até brinco com as meninas que desistir nunca foi uma opção, sabe? Então assim, eu penso, se eu tivesse planejado com mais tempo, pensar, não, vou trabalhar aqui, vou juntar uma graninha e vou comprar meus móveis primeiro, depois eu sair de casa, mas não. Então eu trabalhei com o que eu tinha, né? Se eu tivesse planejado, eu acho que teria sido mais fácil. Trabalhei com o que eu tinha. Nada. Como é que você trabalha com nada? Nada, não tinha nada. Só muita vontade. Exatamente. Tá, mas aí, então, quando você fala que não se planejou, você decidiu do dia pra noite. Eu vou seguir minha vida. Exatamente. A renda que você tinha do estágio e da feira, você pagava a sua faculdade? Pagava a faculdade. E pagava o aluguel? E comprava comida. Assim, era o mínimo, né? O que eu tinha. Era pagar o aluguel, pagar a faculdade e comer. Não tinha lazer? Não tinha lazer. Até porque eu não tinha tempo, né? Porque com É a falta de ótimo, nessa situação planejamento... foi ótimo, porque se ela não tinha dinheiro, não tem tempo, acabou, não tem o que fazer. Não tem tempo. Não é? Sim, se tivesse dinheiro, não poderia fazer de qualquer maneira, então Sim. nessa situação. E você ficou 4 anos nisso. 4 anos nisso. Então você acha que talvez, pela falta de planejamento, você acabou passando por mais dificuldades Sim. Durante esse período? Alguns processos se tornaram mais difíceis, né? Claro. Pela falta de planejamento. Eu acho que se fosse hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria segurado mais um pouquinho e falar, não, deixa eu pensar aqui no que é melhor pra mim, né? Claro. Só que eu tinha 18 anos, já acabava de sair da adolescência, ainda tava no ensino médio, e foi o que tinha, né? Você foi
Corajosa. Corajosa, porque a gente com Você- 18 anos normalmente não É, pensa muito a gente nisso, até né? comentou Na independência. um tempo atrás, As Lu, pessoas, né? eu não sei qual circunstância, que a gente falou que o brasileiro tem essa cultura de sair da casa dos pais muito tarde, né? Que isso lá fora, você tem uma Hoje irmã em que dia, mora fora, você comentou a respeito disso, né? Antigamente, os nossos pais, eu posso dizer assim, eles saíam de casa cedo, viravam um arrimo de família e até ajudavam os parentes. A gente está em Brasília, né? E Brasília é uma cidade que tem muito isso. Então, Brasília é de 1960, então muita gente veio para cá e eram essas pessoas, né? Meus pais têm essa história e ajudavam a família e tal. A nossa geração já é uma geração onde as pessoas elas ficam mais tempo em casa, né? Então, a prioridade antigamente era o trabalho, hoje a prioridade é o estudo. Então, quanto mais tempo puder ficar estudando, melhor. Mas, poxa, por exemplo, na Austrália, como você colocou, né? Que a minha irmã, ela mora na Austrália há muitos anos e meu sobrinho tem 11 anos. E ele sabe que com 18 anos ele vai precisar sair de casa. A minha irmã vai. É assim que funciona, precisa. Porque é uma etapa da da vida adulta que eles entendem que precisa cumprir, né? Então, a criança ela já entende que ela precisa, nesse momento, seguir a vida. Que foi assim que aconteceu com o pai dele, enfim. E a minha irmã já tá assim, meu Deus, aí eu lembro a minha mãe, mas a gente passou por isso, porque eu e minha irmã, a gente também, como semelhante a Larissa, a gente também saiu muito cedo de casa. Mas quando é com filho, né, eu acho que muda um pouco a história. E ela foi na contramão do que hoje normalmente a gente vê, né? Com 18 anos já ter esse ímpeto de sair de casa. Sim. E que bom que deu certo. Mas só deu certo porque teve um envolvimento de muito trabalho. E de persistência, obstinação, né? Porque você pensar em só sair de casa e... Verdade. Enfim, Você tem memória, Larissa, dos 18 aos 25 anos, teve algum momento que você falou assim, caramba, eu preciso voltar para casa da minha mãe? Você tem lembrança de alguma situação específica que você falou assim, caramba, não vai dar certo? Nunca. Foi peitando. Foi peitando. O que foi mais difícil sempre pra você nesse período? O que foi mais difícil? Eu acho que a falta do convívio com as pessoas, né? Quando eu morava com a minha mãe, eu morava, sei lá, com 6 pessoas. Então, do nada, me ver morando sozinha, ver a casa vazia, foi um baque. Mas voltar pra casa dela nunca foi uma opção. Nunca foi. Exatamente. Porque, apesar disso tudo, eu tinha minha liberdade. De fazer o que eu queria, enfim. Só não tinha tempo, na verdade, né? Isso, exatamente. Então, nunca como eu posso dizer, nunca me arrependi. Até hoje, nesses 8 anos, eu nunca me arrependi. Se eu pudesse, faria tudo de novo, só que com mais planejamento. O que te fez sair de casa? Foi o desejo da independência financeira? Ou foi uma coisa que, não, 18 anos, a gente tá lá com as ideias borbulhando e quero sair, quero me aventurar? O sair de casa com 18 anos foi mais pela relação mesmo, assim. Uma relação um pouco difícil que eu tinha com a minha mãe. Então você se viu na situação. Isso, exatamente. Pra eu resolver isso daqui, eu preciso sair. Isso, exatamente. E foi a melhor opção. E de repente foi até isso que Sim. aconteceu. Né? No início você falou, não me planejei, mas de repente você se viu numa situação e que você falou, não, eu preciso sair. Não teve aquele tempo pra você planejar a sua saída e você foi. Sim. E deu certo, né, Larissa? Hoje em dia a nossa relação é bem melhor do que quando eu morava, né? Claro. Larissa, se fosse pra fazer diferente hoje, se você estivesse numa roda aqui com meninas jovens, tendo esse desejo, não, poxa, Larissa, eu pretendo sair de casa, o que você poderia falar pra essa turma? O que seria de diferente? Eu falaria pra elas trabalharem, aguentarem só mais um pouquinho, juntar uma graninha e depois sair com mais segurança. Porque você sair sem planejamento, tudo é muito incerto, né? A vida vira um perrengue. Exatamente. Não é? Exatamente. Chegou um momento que você se viu assim, caramba, falta dinheiro aqui pra eu pagar a luz? Nossa! Muitas vezes. E aí? É aquilo, Quando faltava dinheiro. tenho que me virar. Você Renda conhece alguém extra. que tá contratando pra panfletar? Alguém que tá contratando pra fazer isso, fazer aquilo? Vamos.
Agora, Você ia fazendo, intercalando nesse Sim. tempo seu de estágio Sim. e feira, Sim. esses trabalhos. Exatamente. E aí, passou por panfletagem? Nossa, gente. Eu fiz, eu sabia Eu que eu panfletei fazia. também, já. Panfletagem eu nunca fiz. Eu já. Mas As trabalhei festas, em eu lembro que tinha uma festa festa. chamada Mega Porto. Trabalhei em E festa. era o seguinte, você ganhava um ingresso. Sei lá, você ganhava Ah. R$50 o ingresso. Panfletava assim na base de 2 dias, na porta das escolas. Eu tinha, sei lá, 17 anos. E era pra ganhar o ingresso, tá? Não era pra ganhar os R$50, não. Eu trabalhei em uma pastelaria também. Eu trabalhei nessa pastelaria, eu trabalhei uns 4 anos, 4, 5 anos. Só aos finais de semana, né? E aí eu ganhava por dia. E olha só que engraçado, eu lembro que ela dava, por exemplo, lanche. Eu não comprava o lanche, eu guardava, porque eu pensava, vou lanchar na faculdade com esse dinheiro. Então, apesar de não ter tanto planejamento pra ter saído de casa, eu tive planejamento no meu dia a dia. Tipo Você assim, fazia de caraca, forma Você intuitiva. tinha, sim. Mas aí é a necessidade. É, a Você pensa necessidade assim, não, peraí, faz, deixa eu organizar exatamente. esse negócio aqui, porque se eu fizer isso, eu vou conseguir otimizar Isso. em outro lugar. É Exatamente. verdade. Laís, agora é contigo. Conta pra gente. Já passou algum perrengue na sua vida porque você não planejou? Sim, Viviane, já passei sim. Vamos lá. Conta pra gente. Conta uma só, uma historinha dos Uma história, né? Escolhe uma pra contar. Então, uma história muito parecida com a da Larissa. Também saí de casa, mas foi com 25 anos. Não foi assim, algo do nada, assim. É uma história recente, porque foi por conta da pandemia. Eu já trabalhava aqui no Sebrae Previdência e acostumada ali com home office, né, sem precisar pegar ônibus de novo, ônibus lotado e tudo mais. Quando voltou pro trabalho presencial, eu parei e pensei, ai, tô muito desacostumada a pegar esse ônibus mega lotado. O que eu faço? Compro um carro ou vou morar aqui perto do Sebrae? Será que é muito caro? Será que é viável? Será que não é? Fui pesquisar, dei uma pesquisada, Você achei teve um planejamento, teve um né? planejamento. Coloquei no papel a prestação de um carro, gasolina e tudo mais e vi que morar aqui me traria um conforto, gastaria um pouquinho mais, mas eu teria um certo Qualidade, conforto né? e estaria realizando um sonho meu de morar sozinha. Isso Legal. desde criancinha eu tinha vontade, eu não estava passando por nada, necessidade nenhuma de ir morar sozinha, mas eu tinha vontade. Então decidi ir. Inicialmente deu tudo certo. O apartamento era mobiliado, não precisei... Você veio na pandemia mesmo ou no finalzinho? Logo no meio, assim, que já Certo. tava ali, a gente voltou pro trabalho presencial, então... Uma coisa meio híbrida, exatamente. você já veio. Sim, sim. Eu morei 1 ano sozinha, tudo certo. Não aconteceu nenhum perrengue. Conseguiu passar por essa etapa legal, Sim, conseguiu sim. pagar Sim. todas as contas de modo, enfim, Tranquilamente, tranquilo. mas senti muito. Senti muito questão de estar sozinha, que Mas a a Larissa questão sentiu. emocional, né? Questão emocional. Morava com muitas pessoas também, então pensei em voltar, assim, de me sentir sozinha e tudo mais. Mas tava gostando do conforto de morar perto do trabalho. Tava um dia ali belo, olhei para um apartamento do lado que tinha uma varanda, acostumada com morar em casa, decidi morar num apartamento que tinha uma varanda. Era só a varanda de diferente. Era só a varanda de diferente. Empolgada, super empolgada, não tive planejamento financeiro nenhum para isso. Eu decidi ir no dia. Como assim, gente? Foi no dia, assim, eu vi o Você viu que tava apartamento, disponível. aí Então a você não tinha proprietária nem plano colocou de uma... mudar. Não. E a proprietária colocou muita pressão, que tinha muita gente interessada. sim, não, eles fazem isso. aquele jogo, É não sei o parte quê. do trabalho, né? Então, eu falei, ai meu Deus, eu vou perder esse apartamento, eu não quero muito, se eu Aí deu perder. aquela sensação de Ai, que urgência. birra. Sem- De quem faz Isso é um dos gatilhos, né, que o comercial usa para criar a sensação de urgência nas pessoas, né? Então, muitas vezes a gente vai, e isso é uma coisa maior, mas muitas vezes a gente vai comprar Toma alguma uma coisa em decisão, algum lugar né? e aí você fala, eu vou pensar, a pessoa diz assim, só tem 2, hein? Só tem dois. Olha, só Sim. tem esse, hein? Pensa, tipo, não pode demorar muito. Porque aí pronto, o gatilho, a É. sensação de urgência tá aí, e aí a gente acaba cometendo devaneios. Exatamente, financeiros. zero planejamento, verdade. empolgação bem nessa demais, linha. medo de perder o apartamento. Fui e não observei tanto que ele não era mobiliado. Parece que eu entrei lá e vi todos os móveis que tinham no apartamento lá. Vivendo A minha de como se ilusão. fosse meu. Minha como cama se é fosse- aqui. Minha cama é aquela cama aqui. Família, geladeira. É, geladeira, olha. Coloca pra Laís dormir na noite no chão. Não, gente, eu tinha um tapete. No primeiro dia eu dormi no tapete de pelinho.
de pelinho, porque tá No segundo brincando. apartamento. Tudo por uma varanda. Tudo por uma varanda. Que varanda é essa? O que tinha essa varanda? A vista era bonita? Era Tinha vista alguma livre? vista? Era, Ah, era, menos pelo mal, menos vai. era. Mas assim, não dava pra contar só com isso, né? Eu quero ver essa varanda, gente. Meu sonho, eu falava, não, quero tanto colocar Ela uma rede cismou com teu aqui. signo, Laís. Virgem. Ai, Não, virgem é mais organizada. Quer as coisas mais Fora da seguras, mais curva. fora da Fora da curva. curva. Gente, mas Não. ela cismou com a varanda. Cismei cara. com a varanda. Doido. Sabe o que eu acho que eu imaginei? Que eu poderia colocar uma varanda nessa rede e eu dormir Não, a nessa rede A na rede na varanda. varanda. Ela viu que ela ficou tão mexendo, eu quero colocar Eu coloquei varanda. apego varanda, nessa não, nessa varanda. É, porque eu coloquei um apego nessa varanda, né? Então eu fui pra esse outro Conseguiu. lugar. Se mudou. Eu mudei, mas por bastante tempo, a qualidade de vida que eu tinha nesse primeiro apartamento, eu não tive nesse segundo apartamento. Por Porque quê? eu não tinha dinheiro pra comprar os móveis. Mesmo com a varanda? Mesmo com a varanda, Mas porque eu quem não pagou acredito. os móveis que você tinha dinheiro? Eu não tinha, o apartamento era Ah, mobiliado. verdade. Era mobiliado. Só que o Então, segundo, ela focou na varanda. E varanda não tem móvel, gente, normalmente, né? eu Então ela imaginei que eu falou, ah, levaria bobeira. esses móveis como se fosse meu. Fantástico. Não, Fantástico mundo do país. não, eu só pensei na varanda, gente. Eu só pensei na. Meu Deus, eu tô chocada. Mas sabe o que aconteceu? Acho que você ficou, né? Acho que É. nesse momento deu uma, tipo assim, uma dispersada. Sim. Você pensou só na questão da varanda. O desejo, E apenas o esqueceu do desejo. resto, gente. Então, eu fiquei lá, aos Quanto pouquinhos tempo fui você ficou comprando. lá? 6 meses. 6 meses. E aí entra aquela questão Aí tu de comprou os ter que móveis? rescindir. Comprei Nesses os 6 móveis. 6 meses. Ela precisava O que dormir. você eu comprou comprava nesses aquele- 6 meses? Fui comprar, comprei fogão, guarda-roupa, cama, guarda-roupa. Dormi no chão, dormi no chão. Só que o que acontece também? Eu não observei tanto. Gente, esse segundo apartamento foi pura falta de planejamento. Faltou um checklist aí, Sim. mas... Gente, eu não vi que o condomínio pagava muito mais. O aluguel, eu não somei tudo. Foi muito Você desejo. não pôs na ponta do lápis. Não botei. O tanto que eu fiz planejamento no primeiro, eu não fiz no segundo. Então, assim, o condomínio Será que era foi muito mais autoconfiança? alto. Tipo, eu consegui, consigo. então agora vou engrenar e deu. Exatamente. Então, assim, quando eu parei, coloquei tudo no papel mesmo. E 6 quando eu meses vi- depois. Nesse período, assim, Uhum. eu vi que eu tava pagando muito mais caro. Muito mais caro. Passei bastante tempo, assim, refletindo muito. Os Ai, móveis que você comprou, você parcelou, você pagou à vista? Parcelei, assim, Ou seja, pichichei você bastante. tinha o aluguel mais Aham. os móveis que não Sim. estavam no teu planejamento. Se ela passou, virou uma prestação, então Uhum. acabou Sim. que tem condomínio, aluguel, mais a prestação desses Os móveis. móveis. A qualidade de morar perto do meu trabalho, eu acabei pagando pra morar estou trabalhando pra morar perto do meu trabalho. É. Então, assim, o planejamento inicial, com a segunda atitude, não deu certo. Então, essa é a história. E uma aí você questão- precisou rescindir esse contrato. Eu precisei rescindir esse contrato, negociei, mas ainda assim ficou um valor muito caro. O que eu fiz? Vendi meus móveis. Pra poder pagar o... A multa. Poxa, Pra cara. No final, sem Eu já ia varanda, sem xingar essa varanda. No final, sem varanda, sem tapete. Eu ia ter uma briga de varanda a partir desse dia. que eu vi Odeio aquele apartamento varanda. com varanda. Não, Eu gente. Odeio varanda. É essa história mesmo, vocês acreditam. Mas- Tudo que eu fiz certo, mas assim, agora eu tô tentando não, agora eu tenho um novo planejamento, então agora vai dar certo. Mas tive que vender todos os móveis pra poder não morar mais lá, porque senão a dívida saiu aumentando. E foi isso. E vem cá, aonde você está? Você não procurou outra varanda não, né? Não procurei outra varanda, só a varanda. Não bota ideia errada, A varanda não, paga, gente. no caso. Onde você tá agora? Agora eu voltei pra casa dos meus pais. Voltei a morar na casa dos meus pais. Você pra acha que fazer- se não tivesse ocorrido essa troca, você teria voltado pros seus pais? Não. Por que você voltou? Não, eu voltei a morar pra casa, Eu quero na só casa dos fazer um meus adendo, pais. tá, Lu? Assim, eu não estou dizendo que voltar para a casa dos pais é algo negativo, tá? Não, Sim, sim. Tá? sim. São situações Uhum. de Claro. vida, cada um tem uma história, entendeu? Às vezes é preciso a gente retroceder em Sim. algumas coisas na nossa vida para que a Completamente. Dá gente um pra possa... trás pra dar mais dois passos Exatamente, pra tá? frente. Então só essa Completamente. observação. Foi isso que aconteceu, Vivi, comigo. Eu comecei a me relacionar, encontrei uma pessoa maravilhosa na minha vida e ele me pediu em casamento. Então, Ai, editor! Faz uma pirula aí! então assim, ele falou
que se a gente tivesse já morar juntos, ele poderia já ir e dividir as coisas comigo. Só que eu quis fazer conforme... Você quis planejar. Eu quis planejar dessa vez, depois de ter passado tudo Tá isso. Perrengue. Todo esse perrengue. Gato escaldado tem medo de água fria Eu não real, queria né? entrar nisso com dívida. Claro. Com uma dívida, com essa dívida que eu estava. Então, assim, porque não era somente a dívida de rescindir o contrato, também, né, as prestações desses móveis e tudo mais. Eu falei, eu quero dar uma pausa e começar uma nova vida. Entendi. Então, eu vou Aí você retroceder. regressou às Não suas retroceder, mas ter menos qualidade de vida para poder acertar outras questões que estão me fazendo mal. Então, porque quem é que dorme com dívida na cabeça? E eu não queria isso para minha nova fase, essa nova fase da minha vida. Então eu voltei para casa dos meus pais, Certo. Conversei, né, com esse meu noivo e falei, olha, já que a gente vai casar daqui a 1 ano, daqui a alguns meses, por que a gente não vai juntando dinheiro em vez de pagar aluguel, pagar as contas de casa? E aí eu já começo sem dívida. Aham. Aí ele topou, parceirão. Claro que ele topou, gente. Topou, parceirão. Né? Vai casar com uma É. pessoa que já tá quando casou, acabou a dívida dos dois. Ele não deve Exatamente. estar E eu não exatamente. Resolve aí, enquanto isso, a gente prepara o casamento. pagamento. Na hora que casar, tá É. todo zerado. Não, imagina, casar sem dinheiro, vai colocar a culpa no casamento. Fala que casamento é muito ruim. E casamento é muito ruim pra você que tá E toda querendo ou endividada. não, eu acredito assim que a questão de endividamento, isso mexe muito também, né, com o Sim, casal. Porque, Sim. principalmente se eles não têm o mesmo objetivo, né? Então, já começa É com difícil essas trabalhar questões. sozinho, né, Lu? É, com quando tem um certeza. indo pra um caminho, enquanto tem um ali querendo organizar, construir, tem um outro ali que, enfim, é tipo pá virada. Tá Não, brava. vive no mundo da lua, acha que dá conta é mais, de é mais fazer complicado tudo. de fazer dar certo, né? Sim. Então, você retrocedeu pra começar a planejar, e eu acho que é o melhor dos mundos. Exatamente, voltei a pegar ônibus cheio. Mas aí quando Olha, eu... tem outra coisa que eu sinto aqui, que ela negócio de ônibus cheio. É ônibus Laís. cheio e varanda, ônibus cheio e varanda. A gente pega um ônibus cheio e põe dentro É de os uma traumas, varanda, é os hein? traumas. Então é isso, assim, então tô na fase do planejamento pra daqui a 1 ano, já tem alguns meses, vou casar, mas com tudo quitado, pra não ter dívida no casamento. Não Volta corre. pra compartilhar o planejamento do casamento. Se Ah, foi e, sucedido e aí ou não. planeja esse casamento pra gente tá participando aí, né? Tem que ter convite. Participando. Tem que planejar, minha Tem que avó. planejar É. tudo, eu quero me planejar Aqui, ó. com antecedência. Exatamente. Você lembra que a gente gravou recentemente com a Catarina? E Ah, ela planejou boa todo o ideia. casamento, viu, Verdade. gente? Já fica a dica. Ela fez todo o A planejamento gente do vai gravar um casamento podcast, dela. A né? Vaioma falou que ontem também. Vai Que ir, também, vai ir. que a galera é muito Pagou à planejada vista. pro casamento. É. Isso. À Agora vista. em maio, Exatamente. Lu, como é tido Mês como das o mês noivas. das noivas, né, Caléo? E a gente pode fazer isso, a gente pode pegar a Vailma, a Catarina ficou de voltar, né, pra falar do planejamento É. dela. E a gente Mas as tem uma duas hosts noiva. voltam? Claro! Ah, não Eu sei. super curto de voltar. Se a galera. Só se juntas, assim, em separado eu já ficaria insegura. Aliás, estou aqui por você, né? Viviane foi o seguinte, ela recebeu essa missão, aí ela veio lá da sala da diretoria. Luciana, a gente tem uma missão. Eu falei, a gente, você ou a gente eu, você? Ela, a gente, eu, mas que você agora está escalada. Bora. Né, Bi? É porque eu sou, galera, eu sou aquela que fica assim atrás Eu das também. câmeras. Vai. A gente fica lá atrás só criticando, quer dizer, críticas construtivas. De repente o Caleb falou assim, vocês estão querendo... Vamos ver como é que é. É fácil, Senta vem. aqui, vai fazer. Aí a gente fica aqui, ó. Tremendo. Mas enfim, desafio é pra gente E é um conseguir. Duas é melhor que difícil, uma, né? cara, não é fácil. É, mas aí a gente, ó... Mas aí a gente une as forças e dá tudo certo. Dá tudo Mas- certo. Então a gente pode Sim. voltar com essa questão do Podemos, casamento, podemos. tá? Com certeza eu vou E aprender como é bastante. que tá essa organização do casamento? Então. Abriu mão ali daquele, né, do Do aluguel. conforto. Certamente aquela renda que você aplicava ali para pagar as despesas que você tinha no aluguel, Uhum. hoje você tá aplicando na construção dessa Isso. Na vida em quitação comum. das dívidas e também no Isso. pagamento do Das planejamento coisas, que isso vocês vão mesmo. ter do casamento. Eu já consegui quitar as dívidas. Legal. Zerou, Consegui, já top, zerei hein? as Que dívidas. legal. E Que legal. tô conseguindo, como eu tô, né, sem dívidas, eu tenho dinheiro à vista, aí tô fechando as coisas essenciais.
questão do à aquilo. vista possibilita muita coisa, né? Essa Desconto. negociação, né? É. Tanto que tem outro Muito planejamento desconto. nisso. Nem tudo eu posso dar à vista por questão de segurança. Claro. São contratos, Sim. então eu Porque dou. você precisa de Faço, entrega. eu faço aquela entrada e perto do casamento, 10 dias antes, eu dou, pago. Quito tudo. Tá tudo em planilha, Sim, tem tudo em planilha e já vou juntando esse dinheiro como se fosse uma parcela que eu deveria pagar. E aí Vamos você supor. colocou um limite, Laís? Olha, para o meu casamento eu vou gastar X. E aí você tá trabalhando em cima daquilo ou você tá indo... Não? Não, então a gente precisa colocar a Catarina pra Não, conversar com a gente. não, a ainda gente- tô bem é. perdida em relação a isso, a quantidade que eu vou gastar. Não, eu sei o quanto nós dois temos pra gastar, o quanto dá pra encaixar nos Ó, e a meses. ideia É importante. pode Pode trazer Catarina, vai uma e E a Laís. pra tirar as Sim, dúvidas sim. representando o público aí, ó. Exatamente. Legal, Legal. representando um monte de Muito. noiva que a gente tem Sim. aqui. Exato, Sim. fica bem legal. Olha, vai ficar muito Eu legal. também acho, bora. 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 Topa. Senão a gente vai entrar no- senão a gente vai entrar na seara do casamento. A gente vai fazer o podcast do casamento Você. agora. Linchada. Deixa- Eu vou deixar Você salvo pra linchada. assistir daqui uns 10 anos. Cara, o da casamento da ideia, tá ótimo. Tá ótimo, tá Nossa, não? maravilhoso. Tá ótimo, né? Tá ok. Você deu pra Gente. postergar isso aqui, né? Tem uma história Que história, de Viviane. casamento. Você sabe que essas coisas vão ficar na edição, né? Que o Como editor, assim? ele deixa, tipo, a voz do diretor sai. Sai, Eu sei, claro, eu tem que sei, sair, né? eu sei. Então tá bom. Voz bonita tem que sair. Cara, sabe o que aconteceu rapidinho no meu casamento? Viviane, Deixa seu eu contar. casamento. Você vai Cara, falar do seu casamento, Viviane. Você vai Sim, expor. porque não teve planejamento no meu Mas casamento. não teve planejamento com Então nada, entra né, pro Viviane? meu lado aqui. A pessoa engravidou, né? Gravidez, Engravidou, gente. aí ela Casei quer ter depois de 2 planejamento. meses. Gravidinha do Vitor, que hoje vai fazer 23 anos. Hoje que eu digo, daqui a alguns Não meses. planejei o casamento. Nem o filho, tô planejando. Planejou nem a criança, Gente, sabe o que aconteceu? Ah, Peguei quem uma fez seu moça. casamento? Vivi que você tava meio alienada naquela época. Quem organizou seu casamento? Vamos começar pra saber Não, quem na você verdade. organizou, não foi? Não, era pra dar tudo certo. Só que sacanearam a gente. E foi a moça do buffet. Sério? Sério. Cara, o buffet é um negócio que a galera precisa ficar atenta. A moça do... Era pra dar tudo certo. Eu só não passei vergonha porque caiu uma chuva no dia do meu casamento. Parte do local era fechada e parte Todo mundo era ficou aberta. inundado. A galera da parte aberta foi embora. Graças a Deus, Deus mandou Obrigada, essa chuva. Viviane. Sabe por quê? Viviane, Ia pessoal, faltar pode comida. assistir. Mas assim, nós pagamos pelo buffet. Aí a pessoa que foi embora lá e lembrou, Tá falou, vendo? pô, Graças tá a Deus. Mas é isso, gente. Pronto, curti a minha história. Nossa, essa história dá pra desenrolar um Dá, tempo, mas Viviane, horas enfim, a né? O podcast é fio. das Não, meninas. é verdade, tudo bem. Quem sabe no podcast sobre De casamento? casamento, Tem que, né? você tem que evoluir nessa história, Eu Viviane. conto dos perrengues. Gente, Muito eu casei boa. na Eu tenho algumas época histórias já. que... Sabe o que decorava a mesa de doce? Era aquela fruta com açúcar Ai, eu branco. lembro! Eu sou lembro. dessa Elas não época. vão lembrar. Não, eu nem sei o que você tá falando. Não, aí eu nem Tinha sabe. aquele açúcar de Lembra? confeiteiro na uva. Isso, Nossa, era adorava chique. aquilo. Nossa, aquele cacho cascata, gigante. uma Eu sou cascata. dessa época. Uma delícia aquilo, cara. Meninas, fala aqui pra gente, tem alguma coisa que ao longo da vida de vocês conquistaram? Alguma coisa que você falou assim, poxa, isso aqui eu quero comprar isso aqui, ou eu quero contratar esse serviço aqui, algo que vocês falaram assim, eu vou comprar, e vocês conseguiram se organizar e foi lá e pá, comprou? Tem alguma coisa que Eu acho você... que as minhas maiores conquistas é viajar. Ai, Ai, Planejar pra viajar é uma das coisas mais gostosas. Eu Inclusive- até brinco que é pra isso que eu trabalho. Eu trabalho pra viajar. que delícia. Então, comprar minhas coisas na minha casa, mobiliar minha casa também é muito legal. Mas o viajar, conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, isso me faz sentir viva. Isso me faz dar sentido pra vida. E faz... Gente, Cada um tem uma prioridade Sim, no momento, sim. né? E eu acho que eu já falei isso pra você, né, Lu? Muitas vezes eu entreguei ali um certo valor num bem, uma roupa, né? E eu falava, caraca,
por que eu não me planejei? Por que eu não vou viajar? Por que eu não vou construir memórias? Então, assim, acho que é questão de prioridades mesmo. Gente, é o seguinte, o Dan acabou de gente, eu não acredito que vai começar o podcast de novo. A Gente, gente vai invadir o podcast hoje. Sério? Vamos! Chega aí, Danilson. Gente, bem, Vou ficar aqui no meiozinho. Isso é um Ave sinal. Maria. Não, eu também já Ó, faço isso é o seguinte, isso é medo de perder o podcast. Não. Dois caras agarrados no Não podcast. é. Não, A calma, gente- isso não é medo, é porque eu quero aprender como vocês fazem pra poder melhorar o meu. Na verdade, a Artista, gente gente, veio fez convidar aceita. vocês pra voltar. Sério? É, a gente acha que vocês conduziram muito bem. Você acha que a gente tá de parabéns, diretor? Apesar do público preferir a gente, né, com Enquete, certeza. vai ter enquete. A gente vai fazer uma enquete. Vai ter enquete. Aí, Vai não. o ambiente tá até mais perfumado. Tá, a Tá gente mais acha bonito, que organizado. vocês contribuíram muito, a gente queria pedir pra vocês voltarem, né, Dan? Ai, querido! Não Mas vai é? rolar enquete Vai ter mesmo? enquete. A gente vai Eu acho que fazer não programa. precisa, claramente. Acho que vocês precisa mandam sim. melhor do que a gente. Gente, pode ser que a enquete fale. Fique, Vivi, fique, Lulu. Aí vocês vão ser... Vai ser uma honra convidados. dirigir vocês. Intercala um de cada. Pronto, É, fizemos nosso papel, vou né? voltar. É isso, fica aí o convite pra vocês voltarem. Ah, então senta aí. Olha, Ó, o diretor, vem cá, diretor. Gente, ele Não é vem. fotógrafo. O Dan não pode ficar, ele tá trabalhando. A gente tá fazendo o quê? Não! Ele tá mandando e-mail. Olha. Ridícula, Viviane, a gente tá aqui, sangue suor Gente, lá. eu tirei ele do diretor lá, Aí ele tava o com o cara tá diretor, dizendo que a gente. gente tá... Enquanto o vocês Dan não estão tá trabalhando. criando conteúdo pros participantes, eu estou atendendo eles por telefone. É, aí... Fica aqui, a gente já Ah, tá você tá de caminhando pro dieta. finalzinho. É, vamos terminar o podcast, Então, já passa pra então eu vou vocês. sentar. Gente, ó, Senta, é o galera. Kalel, dispensa a apresentação porque ele conduz podcast. Nossa, mas vai ficar só minha cabeça aqui. É. Deixa eu... É Me cabe aqui, ficar aqui, ó, igual o Dan. Mas você pode ficar em pé. Ai, que ridículo. Nossa, cara. Ele é ridículo. Não, Fica aqui, ó, na ele não tem pontinha, isso vai. mesmo. Divide comigo. E o Dan, Tem, apesar chega. de dividir a bancada, né, com o Kalel, é a pessoa que representa, assim, quando o assunto é investimento, quando o assunto é economia, quando o assunto é previdência privada. Então, assim, fica aqui, porque eu vou pedir para você dar umas dicas aqui pra gente. A gente acabou de escutar a história aqui da Larissa e da Laís sobre planejamento, sobre falta de planejamento, algumas coisas que trouxeram consequências. A Laís, né, que precisou dar um passo, tomar uma decisão de retornar à casa dos pais para que outros projetos de vida dela caminhassem, né? Dan, o que você acha que é primordial dentro de um planejamento financeiro? Objetivo e planejamento. Porque se você não tem objetivo, você não sabe onde você quer chegar. Certo. Mas se você tem um objetivo e você não se prepara, como você vai fazer para chegar lá? Eu acho que no contexto você já respondeu muito bem. Isso eu acho que são essas duas coisas que são fundamentais aí. Você quer alcançar um sonho, você tem que saber o que você quer. E como você vai fazer para chegar lá. Você lembra o que a Catarina falou a respeito disso, Lu? É sobre sonho, sobre meta? Um sonho, quando ele não tem planejamento, ele é uma ilusão. O sonho, quando ele tem planejamento, ele é uma meta. Porque em algum momento você vai chegar. Eu anotei essa frase. Você anotou essa Muito frase? boa, né? Sim. Que legal. Dan, obrigada. Obrigado. Eu vou te Participação liberar. especial. Vou liberar o Eu me senti ótimo de participação especial. Libera? Vou deixar eles assim nessa Deixa- posição. Não, assim que minha perna já está... Pegaram, né? Olha A quem perna já deixando tá- a perna formigando. pra ver Pra a ver. Tá tudo Hoje, ótimo. não, que ele tá ali, ó. Não, mas peraí. Na hora que... Libera a gente, Não, minha filha. libera não. Eu acho que você não respondeu. Eu acho que quando você ia responder sobre o que você... Ou Eu- você respondeu? Eu Ela respondi respondeu? a Laís que não respondeu. Respondeu. Eu respondi, Que eu você falei respondeu, de José? viajar. Ah, é? A mesma pergunta que eu Ah, fiz tá, em tá. relação à viagem. O que você planejando, pode ser algo pequeno, algo que você comprou, que você conquistou, e só foi possível porque houve esse planejamento? Essa situação que eu coloquei hoje sobre morar sozinha. Isso foi, depois de um tempo, né, hoje na casa dos meus pais, eu observei assim, eu sempre tive o sonho de morar sozinha, mesmo que nesse período, 1 ano e 6 meses por aí eu morei sozinha, eu realizei um sonho. E aprendi muito. Isso, assim, eu aprendi tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Hoje, eu dou muito mais valor pros custos que meus pais têm dentro de casa do que se eu não tivesse vivido tudo isso.
Então eu falo assim, quando os pais viram para os filhos e falam assim, tu só vai dar valor quando pagar. Sim, só vai dar verdade. valor quando pagar, Calma que porque você não teve realmente... filho ainda. Na hora que você tiver dois anos, aí é que você vai dar valor, mamãe, viu? Exatamente. Então, se hoje eu observo tudo que meus pais fizeram por mim durante 25 anos e voltaram a fazer, e não deixaram de fazer nunca, não porque eu não estava lá, que eles não estavam fazendo algo por mim. Então, isso foi uma meta, foi planejado, depois teve uma queda, mas isso e viajar também. Eu não vejo como queda, tá? Eu também não, ela fala assim, desceu ladeira do pelão como se fosse um negócio, Eu não. não vejo, eu acho. A queda dentro da varandinha, né? Eu acho que assim, a nossa vida, a gente vai tomando decisões assim ao longo. Eu não digo nem ao longo da vida, no dia a dia. Às vezes a gente precisa tomar decisões ali que o Dan tá sofrendo aqui. Deixa. Então assim, eu não vejo como queda não. Eu vejo como foi um passo necessário que você deu na sua vida pra chegar onde você tá construindo agora que você vai chegar com o teu noivo, entendeu? Sim. E às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né, Dan? Dá um passinho pra trás, Claro. pra dar um pulo. É o que a Dois gente pra tava, frente, é o que a gente estava falando agora. O fato de voltar para casa não é nenhum. E vale a mesma coisa para nossos investimentos. Pra gente ter algo na frente, a gente tem que se abdicar a algo hoje para poupar, para reservar, enfim. Então, acho que vale o racional mesmo. O que você pode dizer aqui pra gente, ou a galera que está acompanhando a gente aí nos nossos canais, sobre a importância, né, da Previdência, de você estar investindo hoje? Fala um pouquinho aí, faz aquela propaganda dos planos do Sebrae Previdência. Aí eu vou, é a coisa que eu sempre falo, eu não vendo. Eu mostro para você um problema, se você achar que faz sentido para você, cola com a gente, você tá no caminho certo. Né? Porque a gente sabe que não vai ser suficiente o dinheiro para se aposentar, né? A gente vê muitos casos aqui, muitas alegrias, muitos casos felizes, mas ao mesmo tempo também muitos bem tristes, né, de se ouvir. Então, assim, a dica que eu digo é se planeje, comece a pensar lá na frente. Você não vai ser novo para sempre, você não vai ter essa energia para sempre, uma hora você vai ter que diminuir a velocidade, né? Pode aparecer doenças, imprevistos, acidentes, então se a gente está preparado, a gente consegue passar por essa fase com mais tranquilidade e nada melhor do que ter uma empresa especializada, dedicada à nossa vida à Previdência. Então, acho que quem optar a seguir esse caminho com a gente está bem assessorado. E Dan, lembrando que a gente, né, Lu, a gente está com uma campanha muito legal. O Dan, ele, juntamente com a diretoria de administração e investimentos, eles realizam alguns estudos de rentabilidade, né? Eu vou passar essa bola para você, Dan. Esta semana, né, a gente conversou sobre a nossa campanha, né, sobre portabilidade. Eu vou deixar você fazer aquele convite que você falou, Viviane, fala pra galera que é um estudo gratuito. Onde, já pensou? Vai lá no seu banco perguntar se eles vão te fazer uma análise gratuita dos seus investimentos. Perguntar como é que tá as suas finanças, ver se pode te dar uma dica. Eu duvido que isso aconteça. E o acesso, né? A única que eu conheço que tem acesso ao gerente é você, tá, Lu? Que eu não entendo. Eu falo, que cara, quietinha, você como viu? é que você não consegue falar com o gerente? Eu nunca consegui. Conta antiga, Viviane. Conta E não é um atendimento muito personalizado, né? Verdade. Pode Não. ter tentando empurrar algumas Não, coisas. mas o meu gerente É gente boa. É tipo uma relação, sei lá, bem antiga. São raros, acontece. É raridade mesmo. E às É vezes a pessoa não raridade. pensa no que é melhor. Aqui não, pelo contrário. Né? Até porque a gente não tem eu ia falar de meta, né? Os bancos trabalham com Claro. metas, né? E isso acaba remunerando ali porque tem uma Acionista. finalidade, né? Verdade. Porque ele acaba Porque- induzindo de acordo com o que é conveniente para o banco. Como a gente não tem a finalidade lucrativa, a gente consegue fazer isso não só visando o bem-estar do Sebrae Previdência, mas também do participante. Verdade. Né? Fica mais verdade. tranquilo de fazer uma análise quando a gente não tem... Como é que faz esse finalidade pedido de com estudo, lucro. Dan? Manda um e-mail pra gente E com te ajusto. o nome do plano Vamos lá. e o CNPJ. Um ou outro, ou os dois. Ou então só manda e-mail e fala, ô, tem um plano de Dan, previdência, não fala tenho comigo aqui. A E eu te ligo. informação você orienta. A gente liga, conversa no telefone e explica tudo direitinho. Eu vou pedir para o editor, então, colocar o e-mail aqui, tá? Relacionamento, sebraeprev.com.br. Show. Acredito que a gente precisa caminhar para o final. Então, Não, bora. já fizemos nossa parte, né? Vamos embora. Vamos embora? Tá, Vamos gente? embora, Olha, tchau, olha, gente. olha, Minha perna tá 3 dormente, minutos cara. Depois, A minha Bem, perna pra aqui. levantar. Vai ser com a um perna 20. com Não olha não, Dan. Mas Ah, não. eu joguei futebol. Do jeito que ele fala, Malilo. Eu joguei futebol ontem, tá difícil. Meninas, eu quero muito
falem, indiquem uma música e um livro. Um livro, O Poder do Subconsciente. E uma Muito bom, muito música, bom. Uma Vida Só, do Rapa. Ai, que Amo. top. E você, Laís? Reinventar do Belo. E Nossa, de Conhece? túnel de Conhece? tempo. Não, porque ele foi Bela- parece Bela- com a é antiga, situação, não é? né? É antiga. É, Ah, antiga, tá, então essa eu tô pensando. Antiga. E livro, eu comecei agora, não tenho muito o que falar ainda dele, mas eu tô bem interessada nele. É o Poder da Guerrilha, Poder de Guerrilha. Uma coisa assim. Comecei ele ontem, mas... Fica a dica aqui. Sim. Então, esses dois. Lu, eu quero te agradecer. Ai, olha aí, meu Deus. Não pensei no livro! Não, eu poderia dizer algum, mas... Lu, eu quero te agradecer, porque a gente tem uma estrutura, como é que eu posso dizer? Enxuta aqui dentro, né? Uma estrutura de funcionários enxuta. E assim, quando a gente deixa aquela parte burocrática, operacional, né, e vem para fazer esse trabalho, existe, assim, na verdade existe toda uma estrutura por detrás dessas gravações, né? Então, assim, é a nossa gerente de seguridade que de forma, assim, muito proativa, alegre, de falar assim, a gente precisa fazer, então a gente vai lá e vai fazer. E eu acho que deu certo, eu espero que essa galera tenha gostado. A gente tentou dar o nosso melhor, tá? Fazer, assim, foram 4, né, Kalel? 4 episódios, assim, para que vocês tivessem um pouquinho de conhecimento em relação a finanças, em relação ao planejamento, em relação à importância de planejar o futuro. Falamos da previdência privada, de uma forma ou outra a gente sempre linkava com o nosso produto, porque é o que a gente acredita, né? Eu acredito muito na previdência privada. Eu acredito que é o caminho para que a gente consiga uma qualidade de vida melhor. É claro que a gente pode ter outras posturas. Eu sempre falo com o meu filho e já falo com a Gabriela, que tem 15 anos, né? Cara, faz tua previdência privada e deixa tua previdência privada lá, de preferência no Sebrae Previdência, porque é algo que você vai usar lá na frente, não te impede de construir uma reserva de emergência, não impede que você conquiste as suas viagens, que você conquiste o seu casamento, que você faça a festa como você sempre sonhou. Então, assim, eu tenho muito orgulho de estar aqui. Pra mim foi um grande desafio, tá, gente? Apesar de ser da área de comunicação, eu e Kalel somos da área de comunicação do Sebrae Previdência, mas eu sou aquela que fica ali atrás, né, nos bastidores. Então, assim, para mim foi um grande desafio dividir esse espaço com vocês. Muito obrigada pela acolhida, né, de todo mundo. Eu espero que a gente tenha conseguido, assim, substituir o Kalel à altura, que é uma pessoa que a gente admira muito e que faz um trabalho muito bacana para vocês. Tá? O trabalho é pra vocês que estão acompanhando o podcast. Então, assim, muito obrigada, Lu. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Pensei em declinar, não vou mentir. Eu também. Mas eu acredito muito que os desafios, eles existem para que sejam transponíveis, assim. E saber que eu estaria aqui com você me deu uma segurança maior. Enfim, a gente já tem uma parceria muito boa de trabalho, né, na nossa área. E eu, enfim, tinha certeza que ia dar certo. Ai, que bom, então, que não bom. tinha outro jeito, né? Laís. Tem que fazer, vamos fazer. Aí, vai rolar uma enquete aí, né, diretor? Vai que a Sabe. galera fala, volta, Vivi, volta, Lu. Aí a gente Pra fez mim, em vocês já participação especial. vão voltar. Já. Eventualmente. Fazer uma escala de gravação. Larissa, muito obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada, Laís, gente. Foi uma muito delícia. obrigada. Te encontro em Obrigada. maio. Um podcast É um especial prazer. casamento. Olha aí, eu te encontro no casamento. Aliás, eu adoro uma festa de eu casamento. te encontro no casamento. Já vai fazendo o planejamento do coloca na vestido. lista. Eu falei pra ela, a madrinha é que cor mesmo? Qual cor que você vai escolher pra madrinha? Claro, né? Já precisa fazer o planejamento. Claro, porque madrinha é o presente mais caro. Ai, tem que pensar ó. em tudo isso. Eu não tem quero ser outro madrinha, tá? lado, Eu me convido a ser convidada normal.
Não, eu também. Posso ser convidada Posso ser normal. convidada normal. Estando lá, é que pode. Como é que é a segunda lista? A segunda prensada? Só não quero ser a segunda. Viviane? Não vou expor. Não, expõe. Na... Pode expor? Pode! Viviane fez um aniversário pra filha dela de 15 anos. Outro casamento. Um casamento. Eu casei minha filha. Casou a filha, 15 anos, e aí eu entrei na lista da segunda prensada de convidados. Vou explicar. A primeira prensada, que é a primeira lista, é galera, né? Enfim. Aí alguns ali que não puderam ir, agora eu vou encaixar a segunda prensada, que foi onde eu entrei. Mesmo sabendo disso, eu fui. Obviamente, eu ia perder uma Nos festa. divertimos E muito. foi maravilhoso, que a Léo tava na primeira prensada, graças a Deus, e eu fui com alguém da Não, primeira prensada. mas a minha prensada foi permuta. Ai, meu... Ai, Foi eu pergunta, fez convite. Eu entrei na lista porque eu fiz convite, fiz as artes, as coisas. Ah, Léo! já foi o presente. Tanto que no dia Mas eu seguinte- não me acomodei. Eu bebi, eu fiz tudo que nem a primeira prensada. Não, e Só tudo fui que no convidada dia, depois. no dia seguinte, a família dela me convidou pra um churrasco, eu liguei pra ela e ela me desconvidou. Não, é porque já tinha passado. Já tinha passado o Não convite, tinha mais já lugar tinha mais pra serventia. Não foi bem assim. Ela é não, tá, maravilhosa, pessoal? gente, Eu é não vou assim. evoluir, que senão a gente vai entrar numa outra história. Não foi bem assim, não. Tá bom. Gente, muito Tá. Então, obrigada. Até maio. Ou quem sabe, né? Dependendo da enquete, a gente se encontra em abril, tá bom? Meu muito obrigada e um beijo e até a próxima. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau.